Existe algo curioso no mundo. Duas pessoas podem nascer na mesma cidade, estudar na mesma escola e até trabalhar no mesmo lugar. Mas depois de alguns anos, uma delas constrói riqueza. A outra vive sempre correndo atrás do próximo salário. O que mudou? Não foi apenas sorte, não foi apenas inteligência, foi algo muito mais silencioso, a forma de pensar. Ricos pensam diferente, eu mais curioso, quase ninguém percebe isso. Antes de continuar, já se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre dinheiro, mentalidade e liberdade financeira, coisas que a escola nunca ensinou. Agora preste atenção, porque talvez você esteja repetindo os mesmos pensamentos que mantêm milhões de pessoas presas financeiramente. A primeira diferença, o dinheiro não é objetivo. A maioria das pessoas acredita que os ricos têm uma obsessão, dinheiro, mas na verdade isso não é verdade. Para muitas pessoas pobres ou de classe média, o dinheiro é o objetivo final. Quero ganhar mais, quero um salário maior, quero trabalhar menos, mas os ricos pensam de uma forma diferente. Eles não perguntam quanto posso ganhar, eles perguntam o que posso construir. Porque quem constrói algo valioso naturalmente atrai dinheiro. Enquanto muitos pensam em salários, os ricos pensam em sistemas. Enquanto muitos pensam em trabalhar mais, os ricos pensam em criar algo que trabalhe por eles. Essa mudança de pensamento parece pequena, mas ela muda todo o destino financeiro de uma pessoa. A armadilha invisível da mentalidade comum. Existe uma frase que parece inteligente, mas que destrói a riqueza silenciosamente. A frase é: eu não posso pagar isso. Parece prudente, parece responsável, mas essa frase faz algo perigoso. Ela encerra o pensamento. Quando alguém diz, eu não posso pagar, o cérebro simplesmente desliga, mas pessoas que constroem riquezas fazem outra pergunta. Eles dizem, como eu posso pagar isso? Percebe a diferença? Uma frase fecha portas, a outra abre caminhos. Essa pequena diferença muda decisões que mudam resultados, que mudam vidas. O conceito que mudou milhões de pessoas. Existe algo fascinante na história contada no livro Pai Rico, Pai Pobre. Ela não é apenas sobre dinheiro. Na verdade, é sobre como duas formas de pensar podem levar a destinos completamente diferentes. Imagina duas vozes dentro da cabeça de uma pessoa. A primeira voz diz: procure segurança, evite erros, estude para conseguir um bom emprego. Essa é a mentalidade que a maioria de nós ouviu durante a vida, e não há nada de errado nisso. Mas existe uma segunda voz, uma voz mais curiosa. Ela pergunta coisas diferentes. Ela pergunta como o dinheiro funciona. Como posso fazer o dinheiro trabalhar para mim? Como posso construir algo que continue gerando renda mesmo quando eu não estiver trabalhando? Essa é a mentalidade descrita no livro. E talvez a maior lição não seja sobre riqueza, mas sobre educação financeira. Porque na escola aprendemos matemática, aprendemos história, aprendemos geografia, mas quase nunca aprendemos algo essencial. Como o dinheiro realmente se move no mundo. E quando uma pessoa finalmente entende isso, algo muda. Ela começa a perceber coisas que antes eram invisíveis. Ela percebe que algumas pessoas trabalham a vida inteira por dinheiro, enquanto outras constroem ativos que trabalham por elas. Ela percebe que algumas pessoas gastam tudo o que ganham, enquanto outras usam parte do dinheiro para comprar liberdade no futuro. Esse tipo de ideia parece simples, mas pode ser profundamente transformadora, porque quando alguém muda a forma de pensar, essas decisões mudam. E quando as decisões mudam, o destino também muda. Talvez seja por isso que Pai Rico, Pai Pobre já influenciou milhões de pessoas ao redor do mundo. Não porque ele ensina fórmulas mágicas, mas porque ele faz algo muito mais poderoso. Ele faz a pessoa questionar aquilo que sempre acreditou sobre dinheiro. E às vezes, uma única pergunta nova pode abrir portas que antes pareciam impossíveis. O jogo que a maioria nem sabe que está jogando.
jogando. Existe um jogo acontecendo, mas o curioso é que a maioria das pessoas nem percebe que está jogando. Não há placas explicando as regras, não há um juiz, não há um aviso dizendo: cuidado, você acabou de entrar nesse jogo. Mesmo assim, milhões de pessoas acordam todos os dias e continuam jogando. O nome desse jogo é simples: a corrida dos ratos. A lógica desse jogo funciona assim: você trabalha, recebe dinheiro, paga suas contas e quando o dinheiro acaba, você precisa trabalhar novamente e depois novamente e novamente, ano após ano, década após década. Muitas pessoas acreditam que a solução é simples: ganhar mais dinheiro, então elas buscam um aumento, depois um emprego melhor, depois um salário maior. Mas algo curioso acontece. Quando o salário aumenta, o estilo de vida também aumenta, a casa fica maior, o carro fica mais caro, as despesas crescem e de repente, mesmo ganhando mais, a pessoa continua presa no mesmo ciclo. Trabalhar, pagar contas, trabalhar novamente é como correr em uma esteira. Você está sempre se esforçando, mas continua exatamente no mesmo lugar. Agora compare isso com a mentalidade de alguém que busca construir riqueza. Essa pessoa faz uma pergunta diferente. Ela pergunta: como posso sair desse jogo? E a resposta muitas vezes está em uma palavra simples: ativos. Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso enquanto você dorme, enquanto você trabalha, enquanto o tempo passa. Pode ser um investimento, pode ser um negócio, pode ser um projeto que continua gerando renda ao longo do tempo. A diferença entre muitas pessoas comuns e as pessoas financeiramente livres está exatamente nisso. Muitas pessoas trabalham apenas para pagar despesas, mas pessoas que constroem riqueza usam parte do dinheiro para comprar ativos, enquanto muitas pessoas compram coisas que consomem dinheiro, outras compram coisas que produzem dinheiro. Essa diferença parece pequena, quase invisível, mas ao longo de 10, 20 ou 30 anos, ela pode transformar completamente a vida de alguém. Porque o dinheiro que gera mais dinheiro cria algo muito poderoso: tempo. Tempo para escolher, tempo para viver, tempo para não depender apenas de um salário. E talvez seja exatamente por isso que entender esse jogo é o primeiro passo para começar a sair dele. A verdade que poucos gostam de ouvir. Aqui está uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas não fica pobre por falta de dinheiro, fica pobre por falta de mentalidade financeira. Elas foram ensinadas a trabalhar, pagar contas e repetir o ciclo, mas nunca foram ensinadas a pensar como construtores de riqueza. E isso não é culpa delas. A escola ensina muitas coisas importantes, mas quase nunca ensina como o dinheiro realmente funciona. Por isso, tantas pessoas descobrem essas ideias apenas quando adultas. Às vezes por meio de livros, às vezes por meio de erros, às vezes por meio de vídeos como esse. Existe algo que separa pessoas ricas e pobres. Não é apenas o dinheiro. É o pensamento invisível por trás das decisões, as perguntas que fazem, os ricos que aceitam, as oportunidades que enxergam. A riqueza começa muito antes do dinheiro aparecer. Ela começa na mente. Muitas vezes, uma única ideia pode mudar completamente o caminho de alguém. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E se existir um hábito invisível que destrói a riqueza de milhões de pessoas todos os dias, sem que elas percebessem? Esse hábito é tão comum que talvez você esteja fazendo ele agora mesmo. Eu expliquei isso no vídeo, o hábito invisível que destrói sua riqueza. Clique nele agora, porque ele pode mudar completamente a forma como você vê o dinheiro. E se você quer aprender mais sobre mentalidade financeira, riqueza e liberdade, já se inscreve no canal, porque às vezes uma simples mudança do pensamento pode mudar todo o seu futuro financeiro. E a gente se vê no próximo vídeo.